Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, às 18 horas aí, começando um chat aí com vocês, para dar as primeiras dicas aí para vocês sobre compra de imóvel, como é que faz para comprar, dicas para vocês, tá, pessoal? Então, a intenção aqui é ajudar, o canal gratuito, você não paga nada. Meu nome é Marcelo, eu sou formado em Direito, também sou formado em Programação e Análise de Sistemas. Sou professor na área de Direito Imobiliário, sou professor também na área de Direito Registral Notarial, quer dizer, cartórios ali, tabelionato de notas, registro de imóveis, entre outros aí. E eu trabalho muito com documentos, principalmente documentos de imóveis, documentos pessoais. Essa área de documentos assim é minha praia aí há muitos anos. Lecionei em várias pós-graduações, lecionei também para órgãos públicos e privados, tá, pessoal? Tem uma bagagemzinha mais ou menos aí para ajudar vocês. Lecionei também para corretores de imóveis, muitos corretores de imóveis aí, Brasil afora foram meus alunos, muitos cartórios aí, muitos cartorários foram meus alunos, tá? E hoje a ideia aqui é trabalhar com vocês aqui, é trazer para vocês informações sobre imóveis, tá, pessoal? Já quem não tiver inscrito, se inscreva. Quem está inscrito, eu agradeço. Quem já está inscrito, deixa seu like. Se quiser mandar uma pergunta, mande uma pergunta aí. Fique à vontade para perguntar o que você quiser. Para começar, pessoal, primeiras dicas hoje. É um vídeo curto que eu vou fazer, uma live curta, nossa primeira live. Então, eu vou dar umas primeiras dicas aí para vocês, como é que se compra imóvel, assim, as primeiras coisas que você tem que entender. Primeira coisa, entenda o que você precisa. Que tipo de imóvel você precisa? Ah, eu preciso de um imóvel de um quarto, eu preciso de um imóvel de dois quartos, eu preciso de um estúdio, um de três quartos, quatro quartos, dois banheiros, três banheiros, um banheiro, garagem para um carro, garagem para dois carros. Eu preciso, não precisa ter garagem, eu não uso garagem, eu não vou ter carro, eu não vou ter moto, eu não preciso de garagem, né? Ou eu preciso que tenha um bicicletário para mim guardar minha bicicleta, porque eu só uso bicicleta. É bom entender a sua necessidade, é bom entender aquilo que você gosta, aquilo que você precisa, antes de iniciar a compra do imóvel. Ou melhor dizendo, antes de você iniciar a procura de um imóvel. Então, depende muito da situação de cada um, né? Tem pessoas que precisam de um estúdio, às vezes a pessoa é sozinha, diz assim, eu moro sozinho, vou continuar morando sozinho, eu quero um estúdio, eu quero um flat, tá? E eu preciso de garagem. Então, você vai procurar um estúdio, um flat, um kitnet, ou um apartamento de um quarto com garagem. Ou tem pessoas que dizem, às vezes, é muito normal, vou te dar o exemplo do meu caso, né? É o casal sem filhos, né? Então, eu moro num apartamento que são dois quartos e um quarto é onde eu fiz o meu escritório. Então, é o meu trabalho, para mim poder fazer minhas coisas, eu fiz um quarto e escritório. Eu precisava dois quartos? Não, não teria necessidade, mas como eu queria um quarto para fazer um escritório para mim, então eu optei por um apartamento dois quartos, tá? Pessoas que têm aí, às vezes a pessoa tem dois, três, quatro filhos aí precisa de três quartos ou mais, né? Então tem que observar esse detalhe. Essa é uma coisa muito importante. Outra coisa importante, quando eu procurei um imóvel, eu procurei um imóvel com uma garagem grande, uma garagem assim que coubesse até dois carros pequenos, assim, sabe? Essa é uma ideia para mim, para o meu uso, né? Tem pessoas que, para eles, não precisa nem ter garagem. A pessoa, muita gente, principalmente essa geração de agora, muitos não querem ter carro. Então, às vezes, não precisa nem ter garagem. Isso barateia o custo da compra do seu apartamento, porque a garagem ela tem um custo. Você vai pagar pela garagem, né? Um preço a mais. Né? Se você não precisa de garagem, então pode procurar um apartamento sem garagem. Isso pode se tornar mais barato para vocês, tá, pessoal? Outra coisa, banheiro, pessoal. Toda vez que você for pensar na parte do banheiro, preste muita atenção no tamanho do banheiro. É outra coisa. Outra coisa muito importante, o pessoal esquece, às vezes não se atenta a esse detalhe, né? O tamanho do banheiro. O tamanho do banheiro é muito importante. Por quê? Eu já entrei em apartamentos que a hora que senta no vaso sanitário, o meu joelho, eu sou uma pessoa de 1,75 m, meu joelho encostava na parede, estava empurrando a parede, né? Não tem condição. Como é que você vai usar o banheiro se o seu joelho encosta na parede, aperta a sua perna ali sentado no vaso? Às vezes acontece de ter construções, né? Às vezes pode ter um imóvel que seja muito pequeno o banheiro, muito apertado. Outros, o box também. Já vi apartamentos que o box você não consegue lavar os pés, você não consegue.
agachar para lavar os pés, levantar o pé ali, você não consegue se mexer para um lado, para o outro, assim, você fica meio que preso, o box é muito pequeno demais, muito pequeno, sabe? Então é outra questão, você observa se aquele tamanho de box atende você. Outra questão importante também, você mora numa cidade que você precisa estar perto, o imóvel precisa estar perto de linha de ônibus, você usa ônibus, então, se você usa ônibus, você procura um apartamento perto do local aonde tenha linhas de ônibus que vão te levar ao local que você costuma ir, que você precisa ir, né? É importante observar isso, tá? Outra coisa, dentro do apartamento, você deve observar, para mim, no meu caso, eu acho muito importante ter voltagem dupla, 127 e 220 volts, tá? Ou alguns falam 110 e 220, que seja. Eu acho importante, porque às vezes você tem um equipamento que ele só funciona em 220. Por exemplo, ar-condicionado. O ar-condicionado, a maioria deles, então, lógico, tem alguns que funcionam em 127, né? Mas a maioria é 220. Aquecedor, alguns são 220, outros são 110, mas a maioria que eu conheço é 220, né? Eu tenho 110 também, mas tem que procurar. Eu acho muito importante que no apartamento tenha dupla voltagem, né? 110, 220 ou 127, 220, como você queira falar. Eu, pelo menos, moro num que é dupla voltagem. Eu uso, vou dar um exemplo para vocês, eu uso geladeira, fogão, micro-ondas, máquina de lavar roupa em 220 volts. Eu gosto mais de usar em 220 volts. Tem gente que prefere 127. Mas eu tenho, no mesmo local onde tem a tomada 220, também tem 127. Então, no meu caso, onde eu moro, se eu quiser trocar a geladeira 220 e colocar uma 127, eu coloco. Se eu quiser 220 ou 127, a mesma coisa do forno, do fogão, todos os meus equipamentos têm tomada 220 e 127. Ali, então, eu posso optar em usar tanto 220 como 127. Então, uma coisa que às vezes as pessoas não se tocam, né? Não prestam atenção, não se atentam a esse detalhe. Mas de repente, você está vindo de mudança de um local, de uma cidade, onde você está trazendo os seus eletrodomésticos e eles são 220. E você está mudando para um apartamento que é 127. Aí qual vai ser a questão? Ou você vai ter que comprar um monte de transformador, ou vai ter que mudar toda a instalação elétrica do apartamento. Isso aí tem custo, vai caro, pessoal. O transformador tem o custo do transformador e o espaço que ele vai ocupar, né? Que ele vai atrapalhar, ocupar um espaço ali, incomodar. E você mudar a elétrica do seu apartamento para ter 220 e 127 não é barato, tá, pessoal? É uma coisa bem cara. Então, se o apartamento já tem 110 e 220 já instalado, tudo pronto, isso aí é um benefício, tá?